professor. Boa Sou o tarde. Gabriel Nessas. Cauê Rocha. A gente vai falar do nosso trabalho de estrutura de dados, trabalho 4, né, completamente implementado utilizando árvores rubro-negras e tabelas hash de espalhamento. A gente substituiu todas as listas, todas as armazenações de elementos, colocamos tudo em árvore da maneira que o senhor pediu. Até mesmo as coisinhas que a gente usou só especificamente em uma funçãozinha, a gente colocou tudo árvore, então em nenhum momento do código tem lista, vetor, nada que não seja pedido, não seja necessário. A gente utilizou tanto a árvore quanto a hash table para todos os elementos urbanos, então independente se é um prédio, um círculo, um retângulo, uma quadra, todos foram inseridos na árvore e também na hash table para as futuras consultas e para ter tudo armazenado ali. Então, para a gente ter esse controle maior, a gente acabou colocando tudo. E para acessar cada um desses elementos, a gente faz através de getters e setters. De acordo com o módulo lá, como a gente não pode usar um struct no ponto .h, a gente tem que fazer tudo ali separadinho para acessar diretamente o atributo de cada um desses elementos. Bom, então agora a gente vai mostrar alguns trechos do nosso código, ali com o Cauê e comigo também, e a gente vai explicar, de acordo com o que a gente for mostrando, como que a gente fez, por que a gente fez, qual o sentido de cada parte daquele código. Bom, então, professor, só para corroborar o que eu falei ali da modularização, dos tags, né, eu peguei aqui como exemplo, por exemplo, o semáforo. O semáforo é um elemento urbano e tal. Aqui a gente tem os includes normais, esse aqui é o ponto .h, né? Tem os includes normais, type def void, que como a gente não pode declarar struct no ponto .h, né, então a gente tem que fingir que todos os elementos urbanos são apenas um ponteiro para void. Aí a gente tem cada um dos atributos em forma de getters e setters, aqui, ó, a posição x e y, o id, o preenchimento, as cores. Então, na verdade, o que essas funções fazem, elas recebem um semáforo, que é um tipo void, um ponteiro para void. Então, lá dentro das funções, só lá dentro das funções, no ponto C do semáforo, ela vai ter acesso ao struct, vai decodificar, vai enxergar esse semáforo da maneira como ele realmente é, vai acessar esse atributo e vai devolver o atributo que a gente está querendo aqui, ó, ou um double ou um char, mas a questão é que como a gente não pode utilizar struct, todo o trajeto fora da função própria do elemento urbano tem que ser através de um ponteiro para void. Então a gente não pode fazer nenhuma alteração nesse semáforo sem recorrer ao ponto C do semáforo mesmo. Aí aqui a gente tem todas as funções, ó, getters e setters, e as funções relativas ao semáforo, para printar todas as informações, para escrever ele no SVG, e todas essas funções recebem como argumento um tipo void, um ponteiro para void. Então a gente não, na verdade esse semáforo aqui não é nada mais nada menos do que um outro nome para o void pointer. Ele é apenas uma ilustração. E é isso aí. Então, professor, como a árvore RB, como escolhida pelo senhor, é a parte de desenvolvimento e armazenamento total do trabalho, basicamente, além da hash table, eu vou mostrar aqui como está o desenvolvimento da declaração de struct dentro do ponto C da árvore. Então, professor, aqui estamos no árvore.c, onde aqui podemos ver que temos o nosso contrato, né, árvore.h, que depois eu vou mostrar um pouquinho. E aqui tem declarado as duas structs que temos, a árvore e o node. Começarei pela árvore, por ser o principal no trabalho. Então aqui temos a struct árvore, que carrega um ponteiro para struct nó, chamado raiz, que seria o primeiro nó dessa árvore. Temos uma função que compara cada objeto em específico, portanto, para, por exemplo, a árvore semáforo, seria um semáforo comparator. Aqui temos outra função de destruir, que dá free, seria semáforo destruir semáforo. Temos também um int, que é o tamanho do objeto. Esse tamanho do objeto é o size of semáforo, para a gente carregar e utilizar isso numa parte numa função do carry, que a gente tem que copiar tudo que está em um ponteiro, tudo que está em uma struct, e copiar para outra. Então, isso aqui seria o nosso size of do elemento urbano, como eu já disse, do semáforo, por exemplo.
E aqui temos o tamanho da árvore, que seria a quantidade de nós que essa árvore tem. Então, professor, aqui temos a struct nó, que ela carrega o ponteiro para a struct do elemento urbano. Ele aponta também para o nó à esquerda, deste nó em específico, o nó da direita, o nó pai, e carrega também a cor dele, que é uma coisa importante nessa árvore RB, ou é red ou é black. Carrega o aux e o aux2 que nós utilizamos para percorrer a árvore. Por exemplo, temos um for each, que percorre toda a árvore. E para sabermos se já passamos por este nó que está declarado como esse tipo typedef struct node, nós setamos ele como 1, como 2 ou como 3, se nós já fomos para a esquerda ou para a direita. Então é só para termos uma noção de onde estamos na árvore, se já passamos por esse nó, para não repetir o mesmo feito nos nós anteriores nele. A gente separou uma função interessante aqui da árvore, professor, remover objeto, só para mostrar uma implementação, né? Aqui, como a gente falou, a árvore que é passada aqui é na verdade um simples ponteiro para void. Ela não é a árvore em si. Ela carrega apenas o início da posição de memória, que é a árvore de verdade. Nessa linha aqui é que a gente transforma ela para o modo da struct que a gente conhece. Então aqui, a partir daqui, a gente vai poder trabalhar com ela no nosso código. Aqui é uma função normal. Ele verifica, enquanto esse nó que eu estou analisando não for nulo, ou seja, enquanto ele não chegar na folha de baixo, enquanto ele ainda estiver num nó verdadeiro que contém informações, a gente vai comparar esse objeto com o objeto que a gente quer remover. Essa função objectComparator vai variar para cada um dos elementos urbanos. Por exemplo, nesse caso, se a gente estiver comparando um retângulo, como que a gente faz para saber se um retângulo é maior do que outro retângulo? É meio estranho falar assim, né? Aqui, por exemplo, eu separei um semáforo para a gente ver. Ó, o comparador do semáforo. Ele recebe 2 semáforos e ele verifica, né, como a árvore é necessária para fazer essas consultas espaciais. A gente tomou como base o parâmetro x e o y, que são as coordenadas desse elemento, e a gente faz uma verificação para ver qual semáforo vai ser maior do que o outro. Nesse caso, ser maior do que o outro significaria possuir um x maior e também um y maior. E aí, de acordo com as coordenadas desse elemento, a gente vai retornar qual deles é menor ou maior. Na verdade, não tem muito a ver isso de ser maior ou menor, mas foi um critério que a gente precisou estabelecer para fazer a inserção e todo o manejo desses elementos na árvore. Porque a gente precisa mandar um elemento para a esquerda e outro para a direita. Como que a gente vai fazer isso então? A gente acabou estabelecendo esse critério da localização deles como as coordenadas, para manter esse parâmetro espacial. Então, se a função objectComparator, que está armazenada na árvore, carregado junto com a árvore, retornar menor que 0, ele pegará um node à esquerda, pois é como a árvore funciona. Elementos à esquerda são menores, elementos à direita são maiores. Ou seja, se a função retornar um número maior que 0, ele pega o nó da direita. Se for igual a 0, ele dá um break. Por quê? Porque ele achou o nó que ele estava procurando. Então, na parte de baixo, ele verifica se esse nó é diferente do nil, do final da folha. Se for igual, ele retorna, ou seja, não tem como deletar um elemento que já não existe, teoricamente. E se ele não for igual ao nil, ele vai para o fixDeletar. FixDeletar é uma função que faz com que a árvore esteja respeitando todas as regras da árvore RB. Aquela lá de ponto vermelho, ponto preto, ter filhos, sem o mesmo balanceamento do lado direito e do lado esquerdo. E é aqui que ele remove, na verdade, o elemento da árvore de uma vez por todas. Então, professor, como ele falou do for each, né, que é uma estrutura muito comum para a gente no Java, por exemplo, ela é extremamente mais fácil, torna tudo mais tranquilo quando você vai percorrer um vetor, um conjunto de dados do mesmo tipo, caminhando de um em um. No C a gente tem o for normal, né? Mas o for each não tem. Como o C é uma linguagem mais rudimentar, você tem que construir todas as estruturas, acabou ficando muito mais fácil a gente utilizar esse for each aqui para navegar nas árvores, né? A gente acabou fazendo uma definição aqui, for each, para cada item, num conjunto de itens do mesmo tipo,
nesse caso aqui a raiz é o início desse conjunto, a gente vai navegando de item em item. Ou seja, é basicamente essa definição aqui, que essa aqui no começo a gente já sabia, né? Que a gente já está mais habituado no C. Então, para cada item, essa aqui é a declaração do item, enquanto o item for diferente de null, ou seja, enquanto a gente puder ir para o lado, indo para a direita e não chegar num objeto vazio, a gente vai continuar fazendo item next, ou seja, a gente vai continuar pegando o próximo item. Isso ficou muito interessante para a gente na árvore, porque como a gente não pode acessar a árvore como se fosse um vetor, dar simplesmente o número da posição dela e pegar o elemento, a gente tem que ir caminhando de acordo com as suas ramificações, indo à esquerda ou à direita. Como a gente não sabia como chegar nesse elemento, esse for each acabou salvando bastante a gente fazer essa declaração aqui, porque você simplesmente passa o início do seu item, o tipo desse item, e enquanto houver itens desse tipo na árvore, na sequência das ramificações, ele vai retornar para a gente a cada iteração do for. Então isso ajudou bastante nas funções que a gente precisava percorrer a árvore toda através de um elemento. E aqui a gente tem a tabela hash, que é também outra estrutura de dado, né, muito importante nesse trabalho, que funciona mais ou menos semelhante à árvore. Nessa structure da tabela hash, a gente tem as informações de toda a hash table para determinado elemento. Por exemplo, a gente tem a função comparadora. Você passa um elemento e ele vai verificar se esse elemento vai pertencer à tabela hash, vai verificar se a chave dele é equivalente à chave da posição da tabela hash que a gente está passando. A gente tem também a função gerar chave, de acordo com cada elemento que a gente passar, de acordo com o tipo da tabela hash, essa chave vai ser gerada de maneira diferente, né? Por exemplo, uma quadra. A gente vai pegar o CEP dessa quadra, vai fazer algumas operações algébricas com esses valores, e a partir de então a gente vai pegar esse valor retornado para gerar a chave de cada posição desse elemento. Aqui a gente tem o tamanho dessa hash table também, o tamanho atual dela, o nx, que é o limite, né, que é passado no arquivo gel. Tem uma função free aqui também, que para cada elemento ela vai funcionar de maneira diferente, né, porque ela envolve o conhecimento do ponto H de cada elemento. E o mais importante, tem um ponteiro pro nó em si dessa tabela hash, que é o conteúdo por si. Nesse nó a gente tem o objeto, que seria o semáforo, a quadra, o retângulo, por sua vez, e também tem outro ponteiro para o próximo, ou seja, além da tabela hash em si, a gente tem um apontador para o conteúdo de cada nó dessa tabela hash, não é nó na verdade, né? Mas para cada posição dessa tabela hash, e em cada posição que compartilhe da mesma característica da chave, a gente vai ter uma lista encadeada para a direita, né? Então, esses próximos aqui vão fazer menção a essa lista. Se você for navegando próximo, você vai obter todos os elementos que compartilham do mesmo parâmetro. E aqui, por exemplo, é o momento da declaração, do início das árvores e das hash tables. E de acordo com as funções que a gente mostrou, por exemplo, para cada elemento urbano, para cada tipo de objeto, a gente vai ter uma função comparadora diferente, de acordo com suas características, como a gente também mencionou. A função que vai receber o tamanho da struct de cada elemento, que é necessária para alocar o tamanho de memória para cada nó de objeto dentro de cada uma dessas estruturas. E a função de free, né? A função de remover o elemento e liberar, desalocar a memória, que também depende de cada tipo de objeto. Para a hash table, a gente precisa, né, de um valor finito determinado no começo, que é o nx para cada objeto que a gente passa ali. Uma função de igualdade, para verificar se um objeto é igual ao que a gente está buscando. Uma função para pegar o id, que como a gente utiliza, né, a key, a hash key, a chave da hash table, a gente precisa pegar a informação desse objeto e transformar no nosso índice da hash table. Além da função de remover também, de desalocar, específica para cada elemento. Então, professor, aqui nós temos o nosso polígono .c, onde temos a struct polígono, que carrega uma árvore de segmentos. Ou seja, no arquivo, como o senhor mesmo sabe, você passa um x e um y, diversos x e y que denotam coordenadas. E essas coordenadas
serão armazenadas como segmentos nessa árvore que esse ponteiro para struct polígono carrega. E aqui na função criar polígono, nós recebemos como parâmetro um ponteiro de arquivo, que aqui sim nós faremos a leitura de todos aqueles pontos x e y que você passou e criaremos essa árvore de segmentos. Com esse polígono nós podemos resolver vários carries, várias funções do carry T4, né? De BRN, de CATAC, EPLG, e é assim que nós definimos esse polígono. É isso aí, professor. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like aqui, Ativa o sininho. se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de mais vídeos aí, acompanhar a gente na trajetória. Obrigado pelo apoio, pela força. Espero que você tenha gostado aí de tudo que a gente apresentou aqui para vocês. E é isso aí, né, Cauê? É isso aí, professor. Um beijo aí. Muito obrigado. Venha, chama a vinheta. É nóis.